Fechou o orçamento, pintor? Pega a lista de materiais, acompanha seu cliente na loja de tinta. Não deixe o seu cliente à mercê dos balconistas. Isso mesmo, não deixe o seu cliente à mercê dos balconistas. Fica nesse vídeo que eu vou explicar o porquê. Abre aspas. Não estou generalizando a classe balconista, vendedores. Fecha aspas. O que eu quero dizer? O pintor profissional, ele conhece os clientes que ele vai trabalhar. Então ele chega no ambiente, o que ele faz? Ele passa a lista de materiais de acordo com as patologias da obra, de acordo com o que vai precisar. E o pintor profissional, claramente, ele gosta de trabalhar com os melhores produtos. Eu estou falando do pintor profissional, tá? Ele gosta de trabalhar com os melhores produtos. E o que ele vai colocar ali? Linhas premium, até linha standard. Geralmente, eu gosto de trabalhar com a tinta, por exemplo, do teto. Eu gosto de trabalhar com linha standard. O acabamento, o fechamento é ótimo, né? É um custo-benefício para o cliente. Mas muitas das vezes os lojistas, os balconistas usam de má fé. Eu vou dar um exemplo. O pintor profissional passa a lista de materiais para o cliente. Geralmente o pintor profissional ele já tem um lojista de confiança, ele já tem um lojista que sabe dos gostos dele, que sabe das marcas que ele gosta e das categorias de linha que ele gosta, né? Eu principalmente gosto muito da categoria premium. Uso algumas standard, né? Então ali o cliente passou a lista de material. Eu vou dar um exemplo, a lista de material A. Aí você entrega para o cliente. O cliente vai falar assim, nossa, que legal, você já tem até uma cotação de tal loja. Eu falei, sim, eu já tenho uma cotação, que é um lojista parceiro meu e tal. O que o cliente vai fazer? Ele vai em outras lojas de tinta, ok? Até aí tudo bem. Até porque o cliente ele não tem obrigação de comprar com o lojista só porque ele é parceiro seu. O cliente tem total razão. Então o cliente vai em outras lojas fazer a cotação. Os balconistas que são treinados para vender e ganhar comissão, naquele momento ali ele não vai dar a mínima para os materiais bons. Ele não vai dar a mínima para a categoria premium. Você sabe por quê? Porque ele precisa vender. Se o cliente passou daquela porta para dentro da loja, o cliente não pode voltar com a mão abanando. Ele tem que sair pelo menos com um rolo de fita. Então essa é a mentalidade do balconista. Você entendeu? É vender, 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 vender. Ele jamais vai pensar em você, pintor, ele jamais vai pensar em você, cliente. Então muitas das vezes ele não vai cotar a categoria premium com categoria premium. Ele não vai. Não vai, ele precisa ganhar o orçamento. O que ele faz? Ele vai fazer assim, ó, enxugar o orçamento. Então se aquele valor do orçamento A estava R$7.000 o materiais de pintura, esse daqui ele conseguiu enxugar, ele deixou por 5,5. O cliente fica feliz, o cliente dá pulo de alegria dentro da loja, ele quase abraça o balconista, de tão feliz que ele fica. Mas ele está sendo enganado, ele está sendo injustiçado, e quem paga por isso também é o pintor. E eu vou explicar o porquê. Isso não quer dizer que precisa ser a marca que o pintor indicou. Não precisa ser isso, mas vamos supor, se o pintor foi lá e indicou uma marca de categoria azul, a marca azul, não precisa ser os materiais da marca azul. Se for uma marca vermelha, mas que seja da mesma categoria. Se a marca azul estava lá pedindo categoria de linha premium ou linha standard, então a marca vermelha também poderia ser uma categoria de linha premium e linha standard. É justo. Ou seja, disputou um preço ali da mesma categoria, a marca azul com a marca vermelha. Mas não é isso que acontece. Eles colocam lá a marca laranja, e essa marca laranja, a maioria das vezes, é ruim, de terceira linha, de péssima qualidade. É massa que se você passar uma vez só o rolo, já sai a massa no rolo. Você entendeu? É aquele selador que ele só tem água. Ele nem resina não tem. É aquela fita crepe que ela despedaça na sua mão. Você não consegue nem esticar ela para poder fazer a proteção. Você entendeu? Ou seja, ele enxugou o orçamento para o cliente. Mas ele deu só materiais péssimos, ruins. Mas só que ele vai falar para o cliente que o preço dele é bom, que o preço dele é o melhor, que ele cobre o preço do cliente. Mas ele não vai falar para o cliente que os materiais são ótimos, porque senão ele assume o risco. Porque se der alguma zebra, o cliente vai bater na loja e eles já têm as frases feitas.
tanto o lojista como o balconista. Ah, mas se você quisesse uma casa bem pintada, um acabamento perfeito, sem manchas, sem dar problema com a massa, sem dar problema com o esmalte, você deveria ter levado materiais premium. Só que naquele exato momento, ele jamais poderia indicar o material premium, porque o cliente estava querendo um preço bom. Então o que ele ia fazer? O de categoria premium que ele tinha já era maior do que aquele que o cliente tinha em mãos. Você entendeu? A marca azul ali, de categoria premium, estava um preço agregado, mas só que a marca vermelha que ele tinha, categoria premium, era um preço mais elevado do que a marca azul, de categoria premium. Vocês entenderam? Então o cliente não poderia sair dali com as mãos abanando. Eles pegaram o quê? A marca laranja, categoria ruim, de péssima qualidade. E o cliente sai todo feliz. E isso que me entristece, né? A maioria dos lojistas, dos balconistas hoje, eles não pensam no pintor, eles não pensam no tempo de serviço a mais que o pintor vai passar. O pintor, se ele tinha que dar 3 a 4 demãos, que é o mínimo do pintor profissional na parede, ele vai ter que dar de 5 a 7 demãos, porque tem tinta que é muito, mas muito ruim. Massa corrida, não pode nem aplicar um acetinado. Então, cliente, toda vez que você for cotar um orçamento de materiais, pega o número de telefone do seu pintor. Quando você estiver lá na loja, o seu pintor não poder te acompanhar nesse dia, o que você vai fazer? Você está conversando com o balconista, pega ali o zap ali, ó, fica comunicando com o seu pintor, ó, ele não tem essa marca que você pediu, mas ele tem uma que é semelhante. Se o pintor dá um joinha, ó, você já está se comunicando, né? Você já tem aí um aval do pintor. É muito importante, é o pintor que vai trabalhar. Ele que tem que saber quais materiais é bom para ele, é bom para sua casa, é bom para o tempo de resistência da pintura. É o pintor que vai saber. Então, se o pintor e o cliente não podem andar junto nesse dia do orçamento, pelo menos faça essa comunicação, faça essa ponte, né? Ali troca as ideias ali pelo zap, pelo telefone, tira algumas dúvidas antes de fechar o orçamento de material. Agora, vamos lá. Eu preciso chegar a algum ponto. Existem mercado para essas tintas de terceira linha. É lógico que existe. Dessas tintas assim de baixa qualidade, lógico que existe. Eu mesmo trabalho muito para proprietários de casas de aluguéis que eles mesmos não preferem trabalhar com tinta premium, porque são casas de aluguel, sempre está pintando, às vezes pinta 2 vezes no ano, ou seja, ele não quer gastar tanto, não quer investir tanto. Ou às vezes você trabalha para um cliente que ele é um pouco mais carente, que ele já no momento ele já te fala, olha, eu queria só dar uma repaginada na minha casa, eu não quero trabalhar assim com marcas muito caras. Ou seja, você vai dar orçamento de acordo com o cliente já está te pedindo. Você entendeu? Você não está impondo o seu cliente trabalhar com a melhor tinta do mercado. Quando você está ali fazendo o orçamento, você já começa a entender seu cliente. Porque tem cliente que já fala na lata. Eu quero a melhor tinta de melhor qualidade. Já tem cliente que já fala, olha, eu quero trabalhar com uma tinta mais maleável, né? Eu gastei muito na obra. Já tem cliente um pouco mais humilde que fala, olha, eu quero gastar o mínimo possível com tinta, porque eu não tenho condições. É que tá chegando o final de ano, eu queria deixar minha casa um pouco bonita, né? Ela é simples, mas eu quero deixar ela bonita, bem limpinha. Então você já conheceu o seu cliente, você já sabe quais materiais você vai pedir. Você entendeu? É isso que eu queria deixar bem claro aqui, tá? Porque existe mercado para essas tintas de qualidade baixa. Mas cada caso é um caso. Existe solução para isso? Lógico que existe. Para que não aconteça isso, eu recomendo o seguinte, pintor. Quando você passar uma relação de materiais para o seu cliente, o que você passa? O que você faz? Você escreve no rodapé aí do orçamento, né? De preferência, cotação de materiais de categoria premium ou standard. Tá? Geralmente, tinta de parede acrílica, o fosco, acetinado, semibrilho, categoria premium. Teto, dá para trabalhar aí com uma linha standard. Normal, tranquilamente. Tinta externa, premium. Esmalte sintético, premium, principalmente na cor branca. Não vai no standard que você vai passar raiva, você vai passar mal.
E o cliente vai te questionar porque ficou marcas, ficou falha, ficou manchas. Não tem a marca azul? Pode ser a marca vermelha, pode ser a marca verde. Desde que seja categoria Premium, Standard. Então essa é a dica. E ó, deixa o seu contato no orçamento. Quando o cliente chegar na loja e tiver dúvida, ele já liga para você. Porque senão você vai ter problema, o cliente vai perder o dinheiro dele e esse atrito vai ficar entre vocês dois. O lojista e o balconista, ó, eles vão cruzar o braço e vida que segue. Então, recado está dado, não deixe o seu cliente à mercê do balconista. Valeu!